Fala, família 1315 Cast, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um episódio, hoje com a nossa equipe, a equipe que faz acontecer esse podcast para vocês. Estamos muito animados para conversar com vocês, falar de cada uma, como foi a história, como que eles aceitaram essa empreitada, né? Vocês vão falar aí a história de vocês, como que a gente chegou no 1315 Cast, o que vocês acharam quando eu chamei vocês e compartilhar a expectativa de cada um de vocês. E antes de mais nada, é o quê? Isso mesmo. Aquele curtir, o compartilhar, manda para mais um e vamos fazer essa família crescer, hein? Família 1315. Raquel, tudo bem com você? Eu tô ótima, graças a Deus. Dizer que é um episódio assim, né, pra todo mundo prestar atenção. Ouvir com carinho, porque pensa no episódio que tá difícil de sair, né, gente? Gente. A gente já tentou e... Essa é a terceira vez que a gente grava. Não, mas hoje vai ser bênção, em nome de Jesus. A gente aqui com a equipe, com a parte... É um mistério sobre esse episódio aí. Pois é. Não, mas hoje a gente começou bem, né? Começamos diferente. Acredito que agora vai. Agora esse vai pro ar. Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos conversar. Samad e Cezinha, vamos lá. Nossos convidados. Para vocês que não sabem, o Cezinha é o nosso editor, o cara que trabalha os episódios, que tem todo um trabalho. Ele assiste, é o cara que mais assiste os episódios. Embora pareça assim, a primeira vez que a gente tá vendo o César e o Samad, não é, eles sempre estão aqui. Eles chegam cedo, saem tarde. É a primeira vez que estão dando a cara, né? Isso. Eu sou o coração dessa equipe. Tenta, né? E aí, o que vocês acharam quando eu convidei vocês para fazer parte do 1315 Cast? Rapaz, eu vou falar primeiro, né? Pode falar. O meu, na verdade, não foi um convite, assim, escrito no Foi se papel, chegando, né? Não chegou lá em casa convite. Esse é o nosso convidado, foi o 1315. Não, o meu foi mais, tipo, uma chamada normal mesmo. Tipo, eu já trabalhava aqui. Me ajuda aqui. Mas aí me ajuda aqui, liga uma luz aqui pra mim e tal. Não faz nada mesmo. Tá em casa dormindo? Não vai fazer nada, não sabe. Já que você não tá fazendo nada, liga aqui e tal. Aí eu vim e liguei e acabou que, né? Eu fiquei porque não tinha outra pessoa, né? Se tivesse. Era o melhor que Foi nós ficando. tava tendo. É aquele, alguém para mexer na luz? Alguém? É o Samad, eu. Alguém, por favor. Mas brincadeira à parte, foi mais ou menos isso, porque, tipo, eu já fazia aqui, né? Então, quando me chamou, tal, aí eu vim, liguei, um sábado, outro também, aí já veio mais um e acabou que eu fiquei mesmo, agora sim, foi oficial, mas eu ainda tô esperando convite, no papelzinho bonitinho. Eu me lembro, tu lembra? Salários também, né? Aí o salário depende de vocês aí. Vocês têm que curtir, compartilhar pra gente dar salário aqui pro Samad, senão não vai não. Porque as expectativas aqui são altas e, né, vambora. Tu lembra, Raquel, no dia que a gente tava gravando tal, não sei o quê, aí a gente foi falar com o Samad. Lembro sim. Aí Samad, Samad, a gente tá pensando em te convidar pra fazer parte do 1315. Ele, Eu achei que... faço mais... Eu achei que eu já tava dentro, eu achei que já fazia parte. Tipo isso mesmo. Dormir eu já tô lá dentro, faz tempo. Mas eu acho que comigo também foi mais ou menos assim, né? Eu lembro que o Miller pediu ajuda, né? Falou do projeto dele e tal. E com os equipamentos. Eu acho que até no começo eu falei assim, não, eu posso ajudar com os equipamentos aí e tal, mas não posso ficar a fundo, não. Aí com o tempo a gente foi evoluindo, quando eu vi eu já tava afundado mesmo, né? Inserido de vez, né? Aí a gente teve uma conversa mais, né, a fundo, Sim. todo mundo, e a gente decidiu fazer um projeto mesmo, né? Então oficializou essa equipe, né? Vamos dizer assim, esse rolê aleatório, né? Eu direto até falo com a Maera, cara, que rolê aleatório. Nunca imaginei, tipo, essa equipe assim. É aleatório. Esse é aleatório, porque a gente é de contexto diferente, idade diferente, trabalha em setores diferentes. Esse é aleatório. Eu acho que esse é o mais aleatório. Pois é. É igual eu falei no outro episódio que a gente tentou gravar, né? Os improváveis, né? Sim. E assim como a gente aqui tá sendo os improváveis, não querendo se comparar, né? Mas os apóstolos de Cristo foram os improváveis também, né? Tinha um cobrador de impostos, tinha um pescador, Sim. tinha o cara lá que era o lutador lá, os cariotes lá. Os cariotes não, pô, zelotes. Zelotes. Aí tinha o Judas. Então, é dessa... É tipo assim, não, ó, você pensa o seguinte, monta uma equipe aí pra ser sucesso, seja qual for a área. Nunca ia pensar nessa equipe, né? Você nunca ia pegar pessoas tão distintas, mas que deram tão certo. E eu acredito assim, como o Samad, como o César, acho que até
a gente, Miller, também. Quando a gente começou, eu acho que a gente não tinha meio que noção a gente tem um objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabia meio como que ia ser o percurso até lá, ou a proporção que ia tomar. Tipo assim, algo que eu achei muito bacana e que eu não pensava mesmo, porque eu não sou da parte técnica, né? A questão dos equipamentos. Quando a gente sentou e falou, olha, a gente vai ter que fazer um investimento em equipamento. Aí eu fiquei, sabe, porque na verdade não é uma coisa que passa na minha cabeça. Sim. Eu não entendo muito, então... Aí depois eu falei, caraca, o negócio é sério mesmo. A gente tá investindo nisso, né? Pra coisa crescer. Tipo, esse fone eu acho ele muito legal. É uma coisa que são detalhezinhos, né? Que a gente foi ajustando com o tempo, né? Até a gente levantou na última gravação. Toda hora a gente vai ficar falando da outra gravação, né? Mas que a gente via que tinha que ter algum investimento até pra gente se incentivar mais, né? Sim. E qualidade, porque a gente falasse, cara, a gente quer levar algo pro pessoal assistir e não quer dar qualidade nenhuma, não dá, né? Então, até lembrar, assim, que a gente usa, que o espaço da IADEB, a gente usa alguns equipamentos, mas a maioria dos equipamentos são nossos, né? E um investimento nosso, que a gente fez questão de fazer. A gente tem esse apoio da IADEB, mas é um projeto nosso, né? Que a gente... É desvinculado da igreja. É desvinculado, né? Graças a Deus, nosso pastor comprou, assim, não, vou apoiar vocês com isso, com o que eu posso. Vai puxar um saco, né? Pra ver. Já veio 2 vezes, né? Também. Mas que é um projeto que a gente sabe onde quer chegar, mas a gente tá muito tranquilo com ele, né? Assim, a gente se cobre em alguns sentidos, mas é mais tranquilo em outros, né? Por exemplo, a gente sabe quem tá reclamando que tem tempo que não tem um episódio, né? Milezão virou pai, então Foi isso. teve que dar uma acalmada, né? E não sei por que ainda ele é nosso principal apresentador, junto com a Raquel. Então a gente teve que dar uma acalmada pra ele, né? Não fugir de casa e deixar a Mayara sozinha lá. Não tem casa pra voltar. Não, e a gente tá aqui, né? É um projeto realmente independente da IADEB, mas as nossas crenças, elas são todas muito em cima do que a igreja prega. E Deus em primeiro lugar, família em segundo. O restante a gente vai ajustando. Então não tinha um porquê falar, não, Miller, deixa a mulher aí sozinha com o menino e vem pra cá. Não faz o menor sentido. A gente tá sendo incoerente, né? Sim, até por exemplo, quando o Miller veio falar do projeto, pra mim era muito ligado a Deus, né? É muito ligado a Deus. Então isso que me convenceu a fazer parte, né? Beleza, um dia a gente espera mesmo ganhar um salário, né? A gente tem essa esperança. A gente vai sair dos nossos empregos e vamos viver Só que, lógico que o principal, tanto que quando a gente pensa, quem a gente vai trazer? É sempre pensando assim, cara, o que acrescenta isso no evangelho ou não? O que o povo tá precisando no fim. Ou se isso tá ligado ao que a gente acredita, né? E isso que é o mais interessante, né? Até o próprio nome, que já falamos em outros episódios, se quiser ver, veja lá. Primeiro episódio, a história do nosso podcast. Vai ficar aqui pra vocês. Então, a gente vê isso acontecendo, né? Primeiro, nossos valores, o que a gente pensa, o que é ligado à nossa religião, né? É um podcast totalmente religioso, não, né? Mas é ligado à nossa religião. E o que outros assuntos acrescentam aos nossos valores, né? A gente trouxe a Negrid aí, por exemplo, a gente nem usou o testemunho dela, que a gente ainda você quem tá esperando aí, que a gente prometeu, mas a gente usou mais a profissão dela do que o próprio testemunho. E eu acho que é essa a pegada desse podcast, né, que a gente tem esperado, né? Já tem alguns convidados engatilhados nessa pegada, né? Isso, é justamente o cristão fora da igreja, essa é a nossa ideia, né? Que todo mundo tem uma igreja, não todo mundo tem igreja, mas tipo, a gente tem uma igreja, a gente frequenta, a gente sabe o que esperar dessa pessoa dentro da igreja. Mas e fora? Você tem praticado o ID? Você tem ido e feito discípulo? Você tem ido e tem sido o espelho de Jesus aonde quer que você esteja? Esse é o principal desafio de nós cristãos, né? É ser cristão fora da igreja, né? Sim. Então, só para concluir, desculpa, Raquel. Sim. Quando a gente traz alguém aqui, a gente traz alguém para falar da vida dela fora da igreja. Eu vou trazer um pastor. Mas eu não quero saber desse pastor no púlpito. Eu quero saber isso fora do púlpito. Você na sua casa, você no seu trabalho. Você tem um trabalho? Você é dedicação exclusiva? O que você faz nesses
ambientes que não seja o púlpito, que não seja a igreja. Essa é a ideia do nosso podcast, né? Porque eu acredito que durante algum tempo, essa ideia do ID, ela foi um pouco distorcida. Porque entendia que o ID valia para o missionário, entendeu? É alguém que é missionário em tempo integral, alguém que deixou aqui a casa, a família, foi para outro estado, para outro país fazer o ID lá, né? Quando, na verdade, o ID ele é para todo mundo e ele é no dia a dia também. Sim. Aqui eu sou, né, tem a Raquel cristã, mas quem é a Raquel? Eu sou mãe, eu sou professora, e como que eu posso usar esse ID dentro do meu ambiente de trabalho? Como que eu uso o meu ID dentro da minha família? E eu acho que isso é válido para todo mundo. Como o César mesmo colocou, a Negrid usou muita questão da fisioterapia e tal, mas eu lembro dela falar a questão que ela tá ali, a depender do paciente, ela tá orando também, ela fala de Jesus. Eu outro dia numa conversa assim meio que informal com ela falou, Raquel, a paciente falou lá sobre meditar, eu vi uma chance, falei de Jesus. Falei, não, eu medito também, eu medito na palavra. Todos os dias eu faço 15, 15, 15. E ela jogou isso pra paciente dela, né? E falou como que ia fazer. E a paciente se interessou por como que acontecia, e aí a Negrid, acho que comprou um livro para presentear e tal, e é isso, é o ID dentro de qualquer lugar que você esteja, num restaurante, num qualquer ambiente é o ID. A gente não pode simplesmente jogar essa responsabilidade pro missionário, e eu acredito sim, que durante algum tempo isso foi realmente assim, distorcido. Acreditava-se, eu vou viver aqui minha vida, eu vou vir pra igreja no domingo, volto para casa, trabalho normal, fico caladinho ali, fico sendo um crente 007, ninguém precisa saber. E problema do missionário, né, do pastor, ele que vai levar o ID, não é assim. A gente ganha as pessoas que estão do nosso lado, e às vezes a gente vai ganhar meio que no silêncio, só com as suas atitudes. O seu colega de trabalho, ele vai observando as suas escolhas, o seu comportamento, a sua postura ali, e ele vai ver que tem algo diferente. Eu acredito, esse é o ID, né? Pelo menos de tentar fugir daquela pergunta, tu é crente? Pelo menos, né? Porque isso quebra, né? Cara, eu acho que quando eu era mais novo, assim, foi uma das coisas que mais me quebrou, porque eu, tipo, não falava muito e tal. Aí, tipo, tu é crente? Da Assembleia? Aí, só que depois eu fui entendendo alguns paradigmas, né? Que também as pessoas tinham, não, é porque eu esperava que um crente fosse assim, assado. Se vestisse assim. Tal. Mas eu também comecei a entender que, cara, eu que tinha que mostrar que era crente mesmo, assim, crente, assim, cristão mesmo, né? De transparecer Cristo na mina vida. Então, hoje eu procuro muito isso no meu meio, no meio de amigos não cristãos, no meu trabalho. Lógico que eu não fico, assim, pregando todo o tempo o evangelho, mas que nem quando dá as brechazinhas ali, tem que falar, mostrar pelo menos uma diferença, né? Às vezes mesmo O comportamento, né? atitude. Pelo menos uma diferença de estilo de vida, né? Não, pelo menos aquele, nossa, tem algo diferente aí que tu vive aí e tal. Eu falo que hoje eu consigo isso muito com o meu casamento, né? Que a pessoa fala assim, cara, eu acho legal o jeito que você leva o seu casamento e tal. Porque pro mundo é totalmente louco, né? Esse do casamento certinho, bonitinho, nunca apronta, nunca faz nada. E o pessoal fala, vocês deram sorte. Eu já ouvi muito isso. Não, porque vocês acharam a alma gêmea e tal. Cara, não, a gente briga igual, a gente discute igual. A diferença é para onde a gente norteia, né, nosso relacionamento. E isso tem muito a ver com Cristo, né, como Cristo nos ensinou. Muita coisa, por exemplo, a gente tava falando esses dias aí para outras pessoas. Muita coisa que eu pratico no meu casamento são coisas que a gente aprende na igreja, que a gente aprende ou em palavras, ou eu fiz aquele curso de noivos, eu aprendi muito no curso de noivo, vou aplicando. Então, é sim algo que a gente trabalha com um propósito. Não é só assim, achou a pessoa certa. Não, cara, eu acho que nem tem isso. Parece que foi mágica, né? A pessoa sabe. Filme de Hollywood. Se vocês se encaixam, cara, não é isso. Metade da laranja. Não, isso aí não existe, cara. Na verdade, é um trabalho que tem que ser feito. Diariamente. É que nem eu falo pro pessoal, cara, a gente briga, a gente discute, a diferença tá no final da briga, no final da discussão, né? Por exemplo, uma coisa que eu ouvi aqui na igreja que isso marcou muito pro meu casamento foi que o casamento era um navio e não tinha bote salva-vidas. Então, tipo assim, não tem opção de fugir. Entendeu? Eles arpou e você não tem como voltar. E, cara, parece
pesado, assim, falar isso, então se der errado. Não, é que, tipo assim, ó, pra você não usar isso como opção. Isso. Porque as pessoas hoje já casam, já fazem as coisas muito assim, se der errado eu mudo o destino, né? Isso. E o nosso já é assim, não é assim. Se um dia acontecer, beleza, aconteceu por vários fatores, mas não era essa opção, nunca foi uma opção, entendeu? Tanto que a gente lá em casa pratica muito aquilo assim, ó, tá, obrigado, vai dormir, obrigado, juntinho, abraçadinho, no outro dia continua... Dá a mão aqui. Não, Dá a mão. só fala. Não tem essa não, porque, e é essa a luta contínua, é isso que eu vejo assim, de viver os valores diariamente, né? Da diferença que a gente aplica no mundo, mostrando os nossos valores. E é isso que a gente tenta trazer para o podcast, né? Essa do dormir brigada é interessante, porque você vai ter que dormir com a pessoa, né? Sim. Eu tô evitando briga. Depender do assunto, eu falo, eu vou fingir que nem aconteceu, que é deixa pra lá. E eu acho que isso é muito legal, porque você para pra pensar, tem coisa que não vale a pena mesmo discutir, não. A gente, às vezes, entra numa discussão tão idiota, que não vale a pena, tem coisa que é melhor você, deixa pra lá. Eu tenho aprendido muito essa questão de mudar o cônjuge, porque na minha cabeça, eu era muito boa, eu sou muito boa, né? O problema era meu marido, e depois eu entendi, eu falei, gente, ele é assim. Ou eu convivo, e aquela coisa, eu escutei essa mesma questão dos botes salva-vidas, eu escutei como queimar as caravelas. A gente saiu Sara pra falou guerra, aqui no episódio. entrou no barco, né? Vamos pra guerra, chegou lá, queima as caravelas, não tem como voltar. Ou é vencer ou é vencer. Então, quando você entende isso, você releva muita coisa, você aprende com o outro, você abre mão, porque acho que muito dos casamentos, relacionamentos, trabalho, qualquer situação hoje que rompe relacionamento entre pessoas, é muito egoísmo, sabia? É achar que tem que ser do meu jeito vai dar certo, o meu jeito é o melhor, e não abre mão. E você tem que, na verdade, você tem que achar ali um equilíbrio. Você nem sempre vai ganhar. Eu já escolho o mantra de é melhor ser feliz do que ter razão. Do que ter razão, sim. Começa a discussão, eu Você paro. que não casou ainda, você pode escolher Eu o ia seu. falar agora que isso aqui tá sendo uma consultoria pra tu. Exatamente. Tu tá anotando? Tu tá anotando? Anota. Só Vai ficar gravado, vai ficar só gravado. tu que vai ficar gravado no YouTube, pra tu voltar lá, porque tá sendo uma consultoria. Ninguém me falou isso quando eu tava namorando, era noivo, ninguém me falou isso. Teve que descobrir na tora quando a gente falar em Recife. Mas pode falar o que for, cara, muita coisa você só vai descobrir. Eu sei que você vai ignorar, você vai pensar, não vai acontecer comigo não. É nada, ele vai apanhar na cara mesmo, ele Vai. não vai ter cara, né? Tem cara, né? Acabei de Infelizmente. apanhar em tudo. Deixa a Julie saber disso. Ô, rapaz. Mas, voltando também, pegando um pouco assim da gente, pro podcast, que a gente acha que ministério é só o que tem dentro da igreja, né? Ministério de infantil, ministério de não sei o quê. Louvor. De louvor, não sei o quê. Mas você fora da igreja é um ministério. Sim. O que você se dedica para Deus é seu ministério. O nosso podcast, para mim, é o meu ministério. Tô aqui como um ministério. Então, a gente tem que ter essa noção que o ministério não é só dentro da igreja. Não é só dentro do servir a Deus, né? Não é só dentro da igreja. Justamente, a gente consegue alcançar pessoas que quem tá dentro da igreja não consegue. O pastor até fala, né? Tipo, eu não consigo alcançar o teu colega de trabalho. Eu não consigo alcançar o teu chefe, teu subordinado, teu colega, mas você consegue. Isso aí. É até que a gente tem pregado muito na mídia, né? Ali, aqui da igreja, antes de começar todo o culto, a gente ora, se reúne e conversa um pouquinho. E eu tenho falado muito isso para os meninos, né? Que eu vejo esse poder da mídia também, né? De alcançar onde as paredes da igreja não alcançam, né? Hoje aqui na igreja, por exemplo, a gente vive isso muito real com os próprios GVs. Cara, porque se você for a fundo mesmo na igreja, tipo, as igrejas vão acabar. Ou na palavra, desculpa, as igrejas vão acabar. E onde que vão ser os cultos? Nos lares, né? Talvez nas cavernas, como eu diria, sabe? Subterrâneos, né? Que subterrâneos. Então, mas o que eu vejo assim é a continuação. Tanto que a gente vive isso, né? O fora da igreja, né? A igreja hoje você vem para celebrar, você vem para adorar, mas você já começa isso na sua casa. Eu falo pro pessoal mesmo, eu fui muito tempo preso a não ir para GV, né? Sempre fui, não curto, tem que ir lá. Hoje, aonde eu me abro, aonde eu levo minhas pitangas pra chorar, onde, cara, é incrível o poder que tem. Por quê? Porque não tem
essa regra do culto, né? Que o culto é louvor, palavra, pronto, acabou, vai pra casa, né? Lá tá todo mundo um interagindo com o outro. E é o poder que eu vejo das mídias sociais, né? Da gente, pô, às vezes o cara tá em casa, não vou sair de casa, não quero nada, mas vai e assiste uma palavra, vai e assiste um corte que seja. Então, é aquele clichêzinho que tá rolando nas redes sociais, que é chegar onde outra coisa não conseguiria chegar, né? Onde o pastor talvez não chegaria sozinho, que é no hospital, num quarto escuro, né? Eu Então, penso isso também. talvez Às esse é o vezes poder hoje. o vídeo ele vai chegar. Às vezes a pessoa não é nem porque ele não quer vir à igreja, ele não tem condições. A gente tem que pensar numa mãe que acabou de ganhar o neném e aí tá tendo essa questão do bronquiolite, né? As mães estão evitando sair de casa. Questão de pessoas acamadas ou que trabalha. Tem muita gente que não consegue vir no domingo à noite porque tá trabalhando à noite, né? Ou de segurança ou de cuidadora. E eu acho que a mídia ela chega em lugares que realmente Coisa simples mesmo. Às vezes a pessoa quer ir pra igreja, mas tem um preconceito. isso. Não vou passar, Isso. vou passar a porta ali, ela tem alguma particularidade que fala, vão olhar torto pra mim, Isso. vão não sei o que, não vão me aceitar. E vem em casa e começa a quebrar, primeiro esse paradigma, né? Começa a ouvir algumas palavras, ver que não é isso. E começa a receber, né? E o importante pra gente é isso, né? Onde está chegando a palavra, né? Não importa como, não importa a dificuldade, o importante é que chegue, né? Que a pessoa escute, né? Isso que é o nosso ID mesmo, né? E tu ficou responsável aqui, né, pelo Ministério da Mídia aqui na igreja, né? E como foi, o que tu pensou assim quando tu foi começar? Cara, na verdade confesso assim que apesar de sempre sempre gostei dessa área, eu nunca pensei em ficar à frente, né? Quem participou do começo, o Miller participou, acabaram chamando ele Mão de obra, ajudar. foi mão de obra. Seu Orelha, Samad também estava chegando aí. Na verdade, a gente começou aqui como a maioria de muitas igrejas, que foi na pandemia, né? E da noite pro dia, assim, sabe? Ó, fechou as igrejas, só com online agora e Tem que abrir uma live. tipo assim, na terça falaram isso, no domingo tinha que subir o culto. Aí a sorte que a gente tinha o Sami aqui, o Daniel, eles já estavam com esse projeto para subir online. E eles são profissionais. São profissionais dessa área e já tinha algo já desenhado, alguns equipamentos comprados, a gente só evoluiu ali rapidinho, montou e foi subindo, e foi evoluindo, literalmente foi consertando o avião em voo, né? Sim. Então, no dia, a única coisa, na época, eu estava responsável só pelo Instagram, né? E o Fábio falou assim, não, vem registrar alguma coisa, apesar de não tinha muita coisa para registrar, que a igreja estava vazia, mas vem registrar e tenta subir também uma live pro Instagram. Cara, e no dia foi totalmente ao contrário, na verdade, no dia não tava funcionando a internet, eu fui ajudar lá atrás para ver se a gente resolvia a internet, porque tava sobrecarregada a rede, né? Todo mundo fazendo Sim. tudo online. Aí a gente conseguiu subir o culto lá, mais ou menos. Na época que não tinha câmera direito, não tinha iluminação, tá? Tinha quem soubesse fazer. Tudo zoado. Só assistir a primeira live aí. Assisti a primeira. Aí meio que eu fui entrando, aí, cara, não. Aí tinha um projeto de fazer com menos equipamento. Não dá, abre equipamento. Aí começamos a evoluir. E, cara, eu fui tomando a frente. E eu sempre gostei muito de tudo relacionado à tecnologia, né? E comecei a aprender um pouquinho de cada coisa, né? Fui pingando em todas as áreas. E fui indo, aí chegou um momento que passou, cara, tu é o único aí, o único não, mas tu é o cara que tá mais envolvido, tu é o cara que além de ter a parte técnica também sabe lidar com o pessoal, então vai tu mesmo. Aí acabei tomando a frente. Sobrou só você. No começo eu até fiquei... É o único disponível. É o melhor que nós tá tendo. Do pior é o melhor. Aí, cara, foi um grande... Até hoje é um grande desafio, né? Eu brinco que não é fácil mesmo, mas ao mesmo tempo é o que preenche meu coração, né? É o que me motiva, né? Eu até brinco com o pessoal, assim, quando a gente senta ali só pra assistir um culto é até estranho, que aí tu fica assim olhando, aí tu olha uma coisa que tá saindo assim, ninguém nem percebe, né? O Miller fala muito isso, cara, eu nem vejo que isso tá acontecendo. E não é só no culto também, né? E a gente tá, igual na vida, assim,
caramba, isso tá fora, isso tá... A E gente outras tem igrejas- sorte, hein, de não Pois é. participar disso. Eu, Esse negócio Zero. é do louvor, né? é, Que a gente anda muito com o pessoal do louvor, aí toda vez que vai, tipo, sair pra lanchar depois da igreja, aí fica, nossa, não sei quem saiu fulano do entrou tom, errado, entrou errado, fulano nunca acerta não sei o quê. Aí tá, eu viro pra Raquel, né, Raquel? vira Nossa, nada, tudo foi perfeito, lindo, maravilhoso. lindo. Às vezes é bom ser leigo. É Às ótimo. Às vezes você vê um vídeo no YouTube, um show aleatório, assim, você fala, isso aqui deu errado. Ai, Samado com a iluminação. Sozinho. a ignorância é uma bênção, né? Pois é. Exatamente. Às vezes não perece, né? Por falta de conhecimento. Né? Eu acho tudo lindo. Tudo pra mim é perfeito. O culto é perfeito. O Samadhi faz a iluminação, né? Aí uma vez ele comentou alguma coisa assim sobre as luzes, né? Que tem que ter uma luz mais fria, mais quente. E quando dá movimento na música, movimenta as luzes também. Eu nunca tinha reparado. Aí depois que o Samadhi falou isso, aí eu comecei a reparar que quando a música tá mais rápida, as luzes também. Aí que eu fui reparar, porque até então... Nossa, o Samado faz alguma coisa. Não, eu pensava assim, Ele é eu acho... Tá tudo lindo, eu não... Pra mim tava tudo lindo, não pego, não fico olhando. Eu não sou assim de ficar criticando, sabe? Nossa, mas é talvez porque eu não conheça Cara, também, né? mas é Eu acho- normal, assim, o pessoal acha que é tipo assim, porque a gente não é o top das galáxias das igrejas, né? Não tem todos os equipamentos do som, mas a gente tem muita coisa aqui. Sim. Nossa cabine mesmo, assim, o pessoal que é mais leigo entra, nossa, parece uma espaçonave aqui dentro e tal, não sei o quê. E, cara, mas a gente, com o que a gente tem, a gente faz o melhor que a gente pode. E confesso que, assim, às vezes a gente dá pau em muita igreja que tem muito mais tecnologia que a gente. A gente consegue tirar tudo A gente dá dos equipamentos. o máximo, né? E às vezes tem muito esse mal, assim, do pessoal achar assim, ah, não, eles têm todo esse equipamento, aperta 3 teclas, a luz vai do começo ao fim sozinho. Cara, Eu não é. tava- É uma coisa que eu falo assim, eu brinco muito com o Samadhi, mas uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, da iluminação do Samadhi é porque tem essa emoção mesmo. Ele tenta um máximo ir, por exemplo, com a música que está acontecendo no louvor. E é engraçado que a gente discutia lá atrás sobre isso, né? Eu mesmo puxava muito saco. Pô, Samadhi, não, a luz tem que ser assim, bom. Se tem uma batida, tu tem que entender a batida, não sei o quê. Aí a gente foi em outra igreja, viu alguns efeitos. Aí falou, cara, olha esse efeito que legal, dá pra gente ficar. Aí ele pegou esse efeito e aplicou de outra forma. E hoje é um dos efeitos principais que ele usa que dá vida, assim. Aí é o que a gente fala, a gente foi pra outra igreja, não falou nada a ver e que tava olhando a luz. Não tinha nem coisa de luz no dia. A gente, ó, cara, olha esse efeito aí e tal. Então são coisas que a gente vai aplicando. Por exemplo, esses dias a gente tava olhando uma igreja gigantesca, com um projeto legal, só que assim, a luz não agradou a gente. Tinha muita luz, tinha muito equipamento, era bonito, não era feio, mas não agradou porque a gente sentia essa falta de vida, por mais que mexia a luz lá, a gente não sentia que vinha mesmo, entendeu? Com a música. Então a gente, não que a gente é melhor que ninguém, tá? Não é isso, é o estilo. Mas já sendo. Mas já sendo. Não, brincadeira. É o estilo que a gente quer aplicar, né? É uma coisa que a gente fala assim. Esses dias até o Samadhi recebeu uma mensagem do pastor que ele falou assim: cara, você conseguiu louvar com as luzes. Que fofinho. Tu chorou? No musical, você tava nesse último musical, foi tu? Tava no Eu musical. ia falar isso, assim, foi um musical que eu não participei dos ensaios. Primeiro musical aqui da igreja, que eu não participei dos ensaios. Eu só vim pra assistir o musical. E eu fiquei impressionada. E como a questão das luzes fazem diferente. Porque, assim, eu acho que cada vez a gente tá melhorando os musicais. É a impressão que eu tenho, que Sim. esse último sempre é melhor que o penúltimo. E esse, pra mim, foi incrível. Esse foi o primeiro que eu não crucifiquei Jesus. Não, foi maravilhoso só assistir. No livro. E as luzes, assim, na verdade eu achei tudo de muitíssima qualidade. Eu fiquei impressionada. Impressionada, assim, eu acho que a nossa igreja deu show mesmo. Não, pois é. E as luzes, as músicas, tudo. Pra mim foi, assim, eu fiquei Ah, e impressionada. é um conjunto, é o que eu falo sempre, assim, né? Porque, beleza, que a gente tá focando aqui na mídia, mas eu falo muito isso pro pessoal, assim. É uma coisa que eu falo, cara, a gente puxando a sardinha pra nossa igreja, né? Hoje a gente tem um louvor de qualidade, com bons músicos, bons cantores e principalmente com unção. Que eu falo assim, cara, eu vejo hoje, por exemplo, a Jéssica. A Jéssica, pra mim, louvando, quando ela louvou pra mim, às vezes não tem graça. Eu brinco com o pessoal, mas, porque é o jeito que ela canta, não, por causa da unção dela. O jeito que ela se entrega. Ela é espontânea, né? Tá na nossa lista de convidados. Sim. Se você quer a Jéssica aqui, fala aí nos comentários.
É a nossa garota propaganda aí, a Deb. Sim, e eu falo, cara, e é o que faz diferença. É isso que a gente tá falando, por exemplo. Cara, o Samad podia mandar a melhor luz do mundo. Sim. Se não tivesse um bom louvor, só ia ser uma luz legal. E o contrário também é verdade. A luz eu só faço junto com o baterista também. Tipo, se o baterista não tiver muito bom ali, a minha luz desce também, entendeu? Tipo, é nas batidas, É um viu? conjunto. Eu brinco. É um conjunto de tudo eficaz. Eu lembro que uma vez eu falei isso, pá, que a minha visão de igreja, assim, é a unidade dos ministérios. Às vezes tem uns atritos entre os ministérios. Tem que ter, tem pessoa que tem atrito, né? Tem. Sim. Mas que eu falo assim, cara, não adianta. É um conjunto. Porque se eu não tiver um louvor legal, eu posso ter a melhor mídia que não vai conseguir fazer nada legal. Se eu não tiver uma palavra legal, se a galera que tá lá em cima tá preocupado se seus filhos estão sendo mal criados aqui embaixo, tipo assim, mal cuidados, aqui embaixo não vai ficar tranquilo. Sim. Lá em cima, também não vai vir. Não vai conseguir adorar direito, aí, por exemplo, eu não vou ter take de ninguém adorando, um exemplo. Então, tudo é um conjunto. Tudo isso é o que a gente busca aqui, né? É o que a gente tenta levar, assim, cara, tipo, fazer esse conjunto para a pessoa sair e não ter o que reclamar, né? Nossa, fui lá na igreja, que louvor bom, que palavra boa, que iluminação boa, o ar-condicionado era legal, a cadeira era confortável, meu filho, nossa, se amarrou lá embaixo, já quer voltar. Então são essas, tudo tem que ser, se um sair, nada valeu, entendeu? E ao contrário também, se tudo der certo, valeu demais. Então é isso que a gente tenta fazer o tempo todo, né? Aqui, eu acho que esse é o projeto, né? Aqui dentro. São duas coisas, né? Uma primeira, que o pastor sempre prega pra gente, né? Que a definição de excelência, né? Isso. Excelência é fazer o melhor com o que você tem. Sim. E isso a gente tenta fazer, né? Eu levo até pra minha vida. Então vocês aí em casa também podem levar, excelência é fazer tudo, Fazer o melhor fazer o melhor com com o que você tem. Então, não sei o que você está fazendo da sua vida, como que você está passando, mas você está fazendo o seu melhor. Então, procure fazer o seu melhor, que você vai ver que os resultados serão diferentes, né? E não, é que nem falou hoje assim, hoje tá lindo aqui na igreja, né? Mas, por exemplo, fotografia, hoje a gente tem uma máquina fotográfica mesmo. E profissional. Mas a gente começou com um celular de cada um. Sim. Esse é o celular que o fulano tem e tal. Aí era o dia da escala dele, usa teu celular e manda as fotos pelo WhatsApp. Se você tem iPhone, já faz. Tanto que Pré-requisito, ter iPhone. No máximo um anterior. o que tinha um iPhone, ele era o que se dava bem, entendeu? Tipo assim, era o que se dava bem porque o dele ia ter mais qualidade. Então a gente não editava, a gente não fazia nada. Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente tem equipamento. E, cara, a gente fez desde o início, com o seu equipamento a gente fez. O importante era fazer, o importante era, né, dar o melhor. E isso sempre foi o nosso caminho, né, de tipo, cara, não importa. E eu levanto muito isso pra galera lá da mídia, que beleza, a gente tem os equipamentos, mas se não tiver quem opere, né, não tiver com o coração no lugar certo, não tiver um propósito certo, não vai. Cara, só vai ser um equipamento. É que eu brinco com a iluminação lá. Deixa a mesa aí, vê se ela faz sozinha. Deixa a câmera aí, vê se ela faz sozinha. Não faz. Então não importa tanto, às vezes, o equipamento. Lógico que vai dar uma qualidade melhor, vai aumentar o nível, vai. Só que, cara, se a pessoa que estiver operando não tiver com um propósito de dar o melhor dela. E eu acho que esse é o maior desafio. É a pessoa que está operando. Por quê? É um serviço voluntário. Então, você não pode... Você tem que saber a justa medida ali entre nem cobrar demais, exigir demais, porque aquela pessoa não está ganhando por aquilo. Ela saiu da casa dela, veio mais cedo, ela está doando o trabalho dela. Mas ela também... Aí você tem que mesclar ali entre cobrar, elogiar, incentivar, dar o treinamento. E eu acho que é nisso que a mídia da EDEB, não só a mídia, né? Todos os ministérios, mas estamos falando de mídia, ganha muito aqui, porque todo mundo é apaixonado pelo que faz. Gosta de vir, é uma equipe boa. Os meus filhos trabalham na mídia, na questão da câmera, e eles amam, eles acham divertido. Existe é como se fosse uma família mesmo, existe um grupo ali de amigos que se cuidam, brincam um com o outro, cobra, puxa a orelha, e eles são cuidados ali também.
Eu acho que esse é muito interessante também. Quando você se envolve no ministério, você se envolve no grupo, você tem a parte ali que você é cobrado, que você tem que servir, mas você também ganha amigos, você ganha cuidado, você ganha oração, você ganha um grupo de pessoas que se portam com você e vai crescendo junto. Porque se a gente observar, de uma maneira geral, todo o grupo foi crescendo junto. E a gente vê hoje uma galera assim que, tipo, Samad é profissional, que começou aqui acendendo a luz da igreja, assim, ó, fazendo... E hoje eu já... E fica brabo quando não acende. Tá aí, ó, ganhando dinheiro, Tá rico, mas rico. tá se profissionalizando, e isso é muito legal. Se Deus quiser. Outra coisa é, voltando à questão da harmonia, unidade que a gente tava falando, tem um colega de trabalho que veio assistir o musical. Ele acabou de chegar em Brasília, nem fui eu que chamei, ó. Foi o Bruno, o baterista. Não, vai lá, vai ter o musical. Ele veio. Aí na semana seguinte a gente trabalhando, fui lá na tua igreja. Nossa, que musical. Parece profissional, parece de Hollywood, Mas não é, sei o quê. mas é. Ficou bom mesmo. Ficou velho. muito Ficou bom. bom. Não, e muito. O povo se apaixonou naquele batismo que teve. Ele que, tipo, tava aparecendo batismo no fundo, aí eu ia cantando. Sim. Aí, tipo, é porque eu não sei sim. se em casa ficou tão bem isso, porque era no telão, né? Mas é porque enquanto ele cantava, o vídeo era certinho, ele cantando, falando do batismo, né? E atrás acontecendo o batismo, que a gente foi no lago fazer e tal. Cara, mega Sincronizado. produção. Viu aí pra vocês aí de casa. Sim, aí esses detalhezinhos que vão fazendo diferença. E eu brinco no musical, até tava falando pro pessoal que algumas pessoas foi o primeiro musical que participou, né? Aí eu chegava assim pras meninas lá, esse é o primeiro musical que você participa e tal. Você não tá acreditando que domingo vai acontecer um musical, né? Tudo bagunçado, tudo por um lado e pro outro. Não, quem chega aqui no ensaio de sábado à noite, tem certeza que não vai sair nada. O pessoal errando fala, a gente jogando errado a imagem no telão e tal, não sei o que. Tal, cara, domingo vai exatinho, assim. Mas porque ao mesmo tempo parece estar muito bagunçado, tá todo mundo fazendo só ajuste ali e tal, não sei o que. Aí eu falo assim, relaxa, no dia acontece. E eu vejo muito isso, que é cada um dando o melhor. E no dia a gente vem com o coração assim, cara, não importa o que aconteça, vamos dar o nosso melhor aqui. E no dia vai 2, é cansativo pra caramba, né? A gente chega aqui mais cedo ainda no domingo. Almoça aqui, almoça. Todo mundo abraça. Todo mundo abraça. Todo mundo abraça mesmo. É difícil, por exemplo, esse musical mesmo. A gente saiu daqui. Eu não lembro se a gente veio sexta, mas acho que veio sexta, sábado. Aí sábado a gente saiu daqui 2:30 da manhã. Aí, tipo, começou a chegar meio-dia, o pessoal e tudo, pra se ajustar. Pra 5 da tarde, tá rolando bonitinho o musical. E graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu acho que tá ficando muito profissional. Sim. Porque, tipo, antigamente não tinha ensaio de câmera. Na sexta-feira eu sei que teve ensaio sexta, porque o Dudu mãe foi pro ensaio das câmeras. E ele nem ficou na câmera no domingo. Outra coisa que eu achei incrível, deixaram um de reserva esse ano, não foi? Falei, cara, que legal isso. Eu pensar que uma hora ou outra alguém vai cansar, já vi um câmera que esteve no ensaio e ele sabe o que ele tem, os takes que ele tem que pegar. Agora, só elogiando, a cena do batismo foi boa, mas a da crucificação, pra mim, foi a melhor. A questão das luzes, a questão das meninas da dança, a música, aquilo pra mim foi surreal. Pra mim, foi o que marcou. Quando eu falo musical, é essa cena que vem na minha cabeça. Cara, na verdade, hoje a gente tem até vivido assim, por exemplo, que a gente pensa até sair das paredes da igreja, né? Tipo, vamos arrumar um teatro, alguma coisa. Lógico que a gente também tem a visão que é atrair o pessoal pra igreja, né? Principalmente isso, mostrar. Mas tem hora que a igreja tá limitando. Tipo assim, dá pra fazer mais coisas, sabe? Pô, The Chosen começou assim, velho. Eu assisti o podcast do The Chosen lá no Jesus Cop. Já faz uns 2, 3 anos. Uns 2 anos eu acho que ele foi lá. E ele falou isso, como começou. Foi assim, fazendo teatro na igreja. Eu até mandei pro Pastor Jovem esse podcast. Falou, quem sabe aí. Dá ideia pro João. Né? Começa assim, um musical na igreja, aí daqui a pouco, vamos fazer uma peça, vamos apresentar em outra igreja, outra congregação, não sei o quê. E aqui o pessoal é pilhado pra tudo, né? Tipo assim, cara, a gente... Povo animado, hein? Não, a gente já fala que é engraçado, que às vezes é todo mundo fazendo e reclamando. Tipo, Mas faz. mas tá fazendo. Tipo, Aí você pergunta, vem no próximo? Vem. não, fala assim, mas o povo reclamando. Não, às vezes só anda assim, se reclamar. Se não reclamar, até para. Vem no próximo, tá doido, não sei o quê, não sei o quê. Quando é que vai ser? Esse é o isso último. aí. Já tá Não, eu falo assim, cara, as emoções ficam à flor da pele, né? Sim. Então tem muitas vezes discussão, não sei o quê,
tal. Até esquece quem é pastor. Isso aqui. Mas, cara, no dia tá todo mundo chorando, se abraçando, alegre, deu certo. Mas antes é realmente uma muvugas. Então, eu quero mais isso pra minha vida. O que eu A inventei? gente brinca até que vai trocar de religião. E tava lá, No mínimo sai da igreja. vou pra uma religião que não tem peça. Vou pra igreja que não inventa. Que não inventa. É o tal do ID. Mas quando vê acontecendo, cara, tudo vale a Vale a pena, né? Vale a pena. E é um negócio que eu falo, eu já fiz 4 ou 5 musical, mas, tipo, em todos os musicais. No último agora, eu sempre fico muito nervoso antes de começar, entendeu? Tipo, é algo que eu sei o que eu vou fazer, tá tudo pronto, mas eu fico pensando, cara, e o som parar, e se o projeção parar, e se esquecer a música, aí, tipo, um monte de preocupação. Aí no final dá tudo certo e é isso. Até o próximo. Que falta pouco pro próximo, né? Falta pouco. Vai ter outro aí, né? Boa sorte. Vai dar certo. E vai valer a pena. Vai, sempre vai. Vale. E assim, a questão do musical mesmo é outra excelente estratégia de chegar naquelas pessoas que ainda não pertencem à igreja, né? Não tem uma religião, não faz parte aqui. Porque às vezes é muito complicado assim, a pessoa não aceita o convite para um culto. Mas você chama para assistir um musical, é algo diferente, ela vem. E é muito, eu acho que a pessoa que não começou ainda a caminhada, né, cristã, é muito diferente ela escutar uma palavra e ela conseguir, talvez, fazer conexão da vida dela com o que está sendo dito ali. Agora, o teatro, a peça, ela se identifica, é visual. É uma questão de aprendizado mesmo. É muito mais fácil você internalizar algo que você está escutando, vendo, percebendo ali, estando presente, do que algo que você está só escutando e não está fazendo muita conexão. E o musical, o teatro, ele tem muito poder disso, né? Ainda mais esse último. Esse último eu achei bem historinha mesmo. Bem a bibliazinha mesmo. Tipo assim, alcançou todo mundo. A criança de 5 aninhos pegou a pessoa mais Bem velha. história do que aconteceu. Vocês estão fazendo propaganda pra assistir, hein? Eu ainda não assisti. Cara, foi lindo. Chegar em casa hoje, vou assistir. E eu assisti de camarote, né? Que eu dei uma sorte de ser. Porque deu. Aviso. Você que quer assistir o musical, vai ter o da família agora. Marcou pra 5 horas, né? 5 horas começou. O pastor avisou. 4h30. 5h15, 5h17, eu olhei, a porta estava sendo fechada, não tinha mais lugar. 4h40 você já não sentava. Ou você participa do Ministério de Libras, porque o Libras tem espaço VIP bem na frente. Velho, eu aqui, ó, tava todo mundo ali, eu fiquei da frente, primeira cadeira. Venho para o Ministério de Libras. E foi, assim, foi incrível, incrível. Tudo muito bem feito, tudo, tem isso aqui pra falar, tudo lindo. Lindo, 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 foi incrível. Assista. Vou assistir. Você aí de casa também vai assistir? Eita. For assistir, já curte aí, compartilha. Vamos deixar aqui o link aqui do musical para vocês assistirem. E vai falando aí o que vocês estão achando, hein? Da nossa conversa aqui. E vamos falar daqui pra frente. Qual a expectativa de vocês pro nosso podcast? O que vocês esperam que vai vir daqui pra frente? O que vocês estão com ideia? O que vocês acham? Cara, acho que voltando do que a gente tava falando no começo, né, o que o Cezinha falou de alcançar quartos escuros, alcançar onde a palavra, talvez um pastor não chega, alguém que tá na cama, sei lá, doente e tal, em outro país mesmo, né, a gente já viu bastante gente. Lá no Togo. Lá no Togo. Pô, você não fala português, mas chega. Mas tem um tradutor, né, no YouTube, fica pra pôr lá. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos isso, tipo, o que eu mais vejo, né, é isso aí da gente alcançar lugares onde a palavra não chega. E daqui pra frente é isso. Trazer gente que o povo vai comentar aí também, né? E tal. Pra mim é mais ou menos isso. Cara, eu espero realmente que seja um projeto que rompa, né? Rompa o que a gente espera, né? Que às vezes no nosso coração a gente fala assim, vai chegar em algum lugar. Mas eu espero que rompa verdadeiramente, assim, que um dia a gente fala, cara, sabia que ia longe, mas não sabia que ia ser tanto. Que a gente consiga realmente trazer convidados que a gente nunca esperou trazer. Amém. Né? E para isso, né? Para quebrar alguns paradigmas, né? Para as pessoas, para ver o lado cristão além da igreja, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito da nossa igreja aqui porque é o que a gente realmente vive. Mas a gente mostrar além, né? Que é o exemplo da Negrid. A gente vai trazer algumas pessoas aí que tem esses valores, mas que vivem esses valores, né? A gente mesmo, né? Mostrar. Essa é a diferença, né? Que essa é a diferença, né? Por exemplo, a gente trouxe o Rafael e o Gladson.
E a gente não falou do lado pastor do Gladson, não falou do lado líder acabou falando, mas não era esse o foco. Era o que isso representa na sociedade. E é isso que a gente quer fazer. Qual é a diferença do cristão na sociedade, né? O que a gente tem trago para a sociedade. Eu até levanto que, mais uma vez voltando para a igreja, que a gente quer ir além disso, né? Um dos sonhos que eu sei que, por exemplo, o Fábio tem, que ele fala que queria ter uma igreja maior com algumas salinhas para fazer atendimentos ao público. Seja, sei lá, tem uma pessoa que é advogada aqui, então a gente vai abrir algo público para isso, para pessoas que não têm condições de pagar um advogado. A gente já tem um pouquinho isso. Com psicologia, né, com as nossas pastoras. Então, ele quer abrir isso mais, né? Sei lá, talvez a Nedved, por exemplo, é fisioterapeuta, não, mas eu consigo uma vez na semana atender pessoas que não têm condições de pagar um tratamento. Um exemplo disso, né? Então, a gente tem essa vontade de atender de fato a nossa comunidade. Ser uma igreja relevante. E é o que eu espero do 1315, né? Da gente conseguir levar informação e, né, edificar, né, pessoas com isso. É o que a gente brinca, a gente torce para ter salário, a gente torce para um dia dar resultado financeiro, mas mais do que isso, alcançar as pessoas, né? Que um só seja consequência do outro, né? Mas que eu acho que o projeto mesmo, o cerne dele, é isso, alcançar pessoas, levar a palavra e de uma forma diferente, né? De uma forma mais descontraída, de uma forma mais real de como é a pessoa fora ali, né, das quatro paredes ali da igreja. Eu acho que é essa a minha expectativa, né? A minha expectativa é muito parecida, assim, né, com a do César, é gerar conexão. Eu acredito, assim, muito no poder do falar, do conversar, de você escutar o outro. Então, pode ser que a pessoa que está escutando agora esse podcast não tenha se identificado tanto com a nossa história, com o nosso objetivo. Mas escutando os episódios para trás, ou da Negrid, ou da Sara, ou do Gladson, do JP, que gere conexão. Porque em determinado momento da sua vida, às vezes você está numa situação que você não sabe como vencer aquilo. Como se posicionar diante daquilo. E com certeza, quando você escuta um testemunho, um relato de alguém que já viveu algo parecido, aquilo te dá um norte. E vem como uma luz mesmo assim no fim do túnel. Então, o meu objetivo é que o 1315 gere conexão com as pessoas, a ponto delas terem esperança. Sabe, entender que elas não são sozinhas, que aquela situação difícil que ela está vivendo não aconteceu só com ela. Ela tem como romper aquilo, que existem pessoas que já romperam, que às vezes vai ser sofrido, vai ser difícil, dolorido, mas é possível romper. Gerar conexão, porque a gente está aqui, eu mesmo sou muito abençoada nessas conversas. Eu saio daqui como se eu tivesse feito uma sessão de terapia. Vou cobrar, e bora cobrar, pessoal. Eu é que tenho que passar dinheiro pro povo aqui, porque é uma sessão de terapia. E às vezes você tá ali na sua casa, não vê esperança, não vê como sair. Coloca no YouTube aí, fica escutando, vai fazer tua comida, lavar teu banheiro e fica ali escutando, porque eu acredito muito que uma hora a sua história, a história de quem tá em casa vai gerar conexão com a história de quem tá aqui e você vai ver, talvez ali, uma luz no fim do túnel, uma esperança, aprender, né? Essa pessoa fez isso, deu certo? Eu posso tentar fazer igual. Como que eu posso me posicionar? E aplicar. Porque também não adianta só escutar, né? Pois. É aplicar na vida e vencer. Eu acho que a ideia foi justamente essa, né? É gerar essa conexão, é entender que você aí de casa, você não tá sozinho. Quando a gente fala que família Deb, não sei o quê, e a Deb não, família 1315, é justamente isso, né? É querer que você aí em casa, você sinta que faz parte desse podcast, que a gente tá falando com vocês, que a gente tá aí na casa de vocês. Seja fazendo uma comida, né? Se fizer uma comida, chama a gente. Mas seja fazendo uma comida, seja deitada, seja quando tiver mal, quando tiver feliz, mas que a gente faça parte da sua vida e você não se sinta sozinho. Porque nós aqui, nós passamos por desafios. Os nossos convidados que virão e que vieram, passam e passaram por desafios. E como a Raquel falou, pode ser o desafio que você está passando em casa. A ideia, na minha cabeça, do 13cast é isso. É mostrar que quem tá em casa não tá sozinho, que a gente aqui também não tá sozinho. E juntos, falando de Jesus, é bem mais fácil de vencer. E mostrar, né? Eu penso muito isso, que às vezes o pessoal acha que, voltando ao ID, que nem a Raquel falou, é só quem é pastor. É só Isso. E não entende que, na verdade, é todo mundo, né?
Não foi na palavra não foi você que é pastor, ide e levar. Isso. Não é. O ID É é para pra todo mundo. né? Que todo mundo tem uma vida além da igreja, né? Todo mundo tem dificuldades, tem os seus desafios, e que mesmo assim a gente consegue associar a nossa vida cristã, né? Na verdade, a nossa vida cristã é o que guia, e o Exato. resto a gente vai associando ali no Exatamente. caminho junto, né? Exatamente. Até é engraçado falar isso, porque é muito comum aqui na igreja o pessoal falar assim: vou deixar um tempo o ministério aí, porque eu comecei minha faculdade, eu casei, tive um filho, tive não sei o quê. E não entende que, cara, na verdade, você vai ter que continuar, entendeu? Tipo assim, não para porque tudo aconteceu. Porque isso nunca vai parar. Porque se for deixar isso, porque comecei a faculdade, você nunca vai passar. Não. Nunca vai ser cristão, né? Eu fico pensando, Jesus, quando foi chamar os discípulos, ele só chamou quem estava trabalhando. Ele não chamou nenhum desocupado. Perdão, nenhum desocupado. E a Bíblia ainda conta a história daquele jovem rico que, quando foi convidado, cara, hoje ele podia fazer parte da história. A gente sabe o nome dele, a gente nem sabe. Era o jovem rico. Isso. Não sabemos quem era aquela pessoa, mas ele poderia ter feito parte da história. Mas ele quis enterrar os pais, ele tinha a questão da riqueza que ele não queria desapegar. Então, assim, você tem que caminhar com as duas coisas. Eu falo muito pro pessoal que, nesse ponto, os nossos pastores nos batem muito, né? O Fábio, o pastor Joaquim. Até o Fábio falou esses dias aí que vai parar de orar para irmão casar, irmão fazer faculdade, irmão arrumar emprego. Porque falou assim, cara, o cara tá uma benção na igreja. Tá desempregado, não sei o quê. Arruma emprego, casa, ou tem filho, some da igreja. Começa a estudar, faculdade, some da igreja, e ele fala que pede. Tô sentindo que ele me deu uma indireta aqui, porque faz um bom tempo que eu tô sumido da igreja, mas tá. Mas tu ainda tá no processo ali que é mais delicado, beleza, tem que cuidar do menino, é pequeno. O negócio é que, tipo assim, quando tiver 12 anos eu volto pra igreja. Pô, meu irmão, você vai ficar 12 anos afastado. E eu sou prova, eu tenho propriedade pra falar que os nossos pastores, eles não vão pro outro extremo de tipo assim, não é porque tá casado com um filho pequeno que você não pode servir, tem que servir, vem trabalhar, não sei o quê. Não é assim, porque eu era líder, né, na igreja, e foram os meus pastores que, diante da situação que eu tava vivendo no momento, falaram: Raquel, você precisa dar um tempo. Você precisa cuidar de você. Não. Então, eles são justíssimos nessa questão de saber até que ponto você realmente dá conta de ser feito. Porque, pelo amor de Deus, você vai falar, olha, tem que ter muita coragem de falar: pastor Fábio, não vou trabalhar, não. Porque eu casei, eu tenho filho para cuidar. Pastor Fábio não é casado, não tem filho para cuidar, não tem trabalho. Porque eles batem muito na cara que eu ia falar. Tá me chamando de ator. Porque são, tipo assim, eles são bem-sucedidos profissionalmente, né, e ministerialmente. É o que eles falam, eles têm a vida deles circular, que é o trabalho, os projetos, a família, e ao mesmo tempo eles são bem-sucedidos no ministério, que são pastores com boas palavras e dão atenção à igreja. Então, cara, e qual é a nossa desculpa? Você entendeu por que eles conseguiram a gente não? Entendeu? Então é muito sobre isso, e eu tenho pensado muito isso. Às vezes eu converso com a Mayara sobre, vou deixar o ministério porque, sei lá, não tô estudando. Cansado. Aí eu fico pensando, cara, mas não é tempo livre, eu tô estudando. É isso. Nem tô estudando e tô pondo a culpa na igreja, entendeu? E não ia mudar nada, eu largo o ministério. É porque é uma coisa assim, pastor, acabei de casar, deixa eu entender como é meu casamento e tal. Beleza. O negócio é que, tipo assim, vira como se fosse... Acabei de casar, tem 7 anos que eu tô casado. É o que impede. Sou recém-casado ainda. E assim, na verdade, e quando a gente tá aqui muito envolvido, graças a Deus, a gente ferro com ferro se afia, né? Sim. A gente vai convivendo com outras pessoas e a gente vai aprendendo como cuidar do nosso casamento, convivendo com pessoas que também são casadas. Então, assim, o melhor lugar para uma pessoa recém-casada estar é no meio do grupo, escutando histórias. Eu achei fantástico o Cezinho hoje falar da questão dele e da Mayara, porque às vezes as pessoas que estão em casa estão escutando a gente e falam: não, ali tá tudo com um casamento feito, tudo funcionando. E não é. O casamento do César funciona porque ele serve a Deus, ele entende os princípios que a Bíblia ensina para ele e ele se posiciona. Ele sabe que tem que equilibrar tudo, assim como todo mundo. Se a gente não tivesse convivendo um com o outro, como que a gente vai escutar isso? Como que a gente vai vivenciar o que o outro... É igual o GV. O GV é fantástico, gente. Por isso, porque você tá convivendo com pessoas que têm ali mais ou menos o perfil que você tem. E você vai vendo o que dá certo e o que não dá. Você vai aprendendo. É porque a gente tem o costume de centralizar, né, o centro do universo. É um bico só, do mundo. só a gente que tem esse problema, só a gente que passa por isso. E, cara, não é verdade, né? Todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem as suas dificuldades. E a diferença é como você vai levando elas, né?
E eu vejo isso, cara, que faz diferença, assim, você viver em comunidade, viver em grupo, porque às vezes tem alguém que já passou por aquilo e, minha solução foi essa. Por mais que a mesma solução não vá dar certo com você, pelo menos você tem um norte pra si, cara, com a pessoa deu certo, aí deixa eu ver aqui como eu consigo adaptar isso pra minha realidade. Isso. Entendeu? Como que eu vou trazer? Eu tenho até falado, assim, muito que o Miller, em alguns podcasts, fala que ele gosta muito daquela série. Como que é o nome daquela série que tu gosta? Amor e cuidado. De pregações? Despertar, não. Não. Teve uma. Depois, daqui a pouquinho a gente lembra, que é uma série que tu fala que a Sarah deu lá. Saúde emocional? Eu acho que é Saúde. saúde emocional, que você fala que agiu muito. Eu falo, cara, essa crescer tem batido na minha cara o tempo todo. Na de todo mundo. Sim, Entendeu? Tipo assim, que eu falo assim. Não, teve um Até dia que eu brinquei. saí daqui, eu chorei, saí daqui feia, assim, com a cara inchada. Até brinquei que teve uma palavra do Fábio, porque se você faz isso, porque você é moleque. Eu quase gritei lá de trás, moleque é você. Escreve lá na mídia, você pode escrever no telão, moleque é você. Falei que eu Mas tô é. passando, irmão. Tipo assim. Mas o que eu falo, até falei isso no dia que eu falei, cara, bate muito na cara, irmão. Aí quando Sim. vai abrir, todo mundo, não, bateu na minha cara também. Isso aqui. Tal. Aí tu fala, cara, não é só comigo, né? Pessoas assim que você acha que nem tocam. Não, essa aí foi a do Sansão, né? Foi a do Santo. Foi a a do teu. Sansão. Assisti em casa. Nossa. É. Bateu na. Bateu. Eu te falo, lá de trás, o moleque é você. Tá me chamando de moleque, pô. Tá maluco? E tal. E tipo assim, são coisas que eu falo. E faz diferença você ouvir isso. Aí eu fico pensando, cara, e você não ouve? É isso. Porque não, eu vou cuidar, eu mesmo vou cuidar do meu casamento, eu mesmo vou cuidar da minha vida. Você É o que eu deve- falo, por exemplo, de servir. Por exemplo, a gente tem lá em casa, a gente chegou a uma conclusão que a gente tá no nível de servir muito, a gente até quer diminuir um pouco, mas a gente chegou à conclusão que a gente tem sido abençoado de formas diferentes. Por exemplo, assim, muitas coisas que a gente vai em locais para trabalhar, por exemplo, encontro de casais, sempre tá trabalhando e não só recebendo, que coisas que foram furadas às vezes no nosso relacionamento, na nossa vida, foi a partir do dia que a gente estava servindo. Sim. E aí a gente fala, cara, olha o efeito que tem dado. É que nem essa palavra crescendo. Um dia eu tava servindo, e mesmo assim recebi. Sim. E mesmo assim tô pra minha vida. Se vai mudar ou não, aí Não, e Mesmo assim, eu tomei na cara. a gente mesmo precisa assim, ouvir. na cara. A única maneira da gente mudar é a gente ser. 2 vezes ainda, porque, né, tava no primeiro e no segundo curso. Eu tomei na cara A 2 palavra vezes. então era pra você, Em velho. dobro, em dobro. Espero que você tenha mudado Eu alguma não- coisa na sua vida. Ainda depois fui ver um corte lá, vi de novo, 3 vezes. Pra você. É Daqui muito um mês eu quero resultados disso aí. tem que mudar, porque se não mudar, não muda mais. Tem que escutar, a gente tem que estar aqui pra escutar mesmo, porque eu fico preocupada e tenho pena de quem não tem oportunidade de ouvir isso. Que vai ficar ali 10, 20, 30, 50 anos sem avançar na vida, porque não foi confrontado. Então o confronto ele precisa acontecer. Até, né, aproveitando a palavra crescer por imaturidade, só porque Sim. comecei a faculdade, não dá tempo de ir pra igreja, comecei não sei o que, cara, dá pra ajustar, Dá. entendeu? Eu entendo diminuir, eu entendo até parar às vezes assim, não, tô no início da faculdade ainda não consegui conciliar meus horários porque eu trabalho durante o dia. Tudo bem, mas tipo assim, não impede às vezes de ir domingo na igreja, não impede de servir uma vez por mês que seja. Eu tenho voluntários que, assim, arrumaram empregos e que são loucos os horários e falam, cara, eu não consigo ajustar, mas quando eu souber minha escala, eu vou te dar um dia por mês. Beleza, vai ser bem-vindo. Vai ajudar, vai mudar a vida dele, Isso, porque, né, que a gente sabe que, cara, o servir às vezes edifica muito mais do que só o receber. sim. Então, Tá na Bíblia, né? tá na Bíblia. Então são essas coisas que fazem diferença pra mim, assim. E é aquilo que eu falo, o Fábio já pregou isso, que ele falou, cara, não vem com esse papinho pra mim não, porque, tipo assim, eu trabalhei na igreja, eu passei no concurso. Eu trabalhei na igreja, eu passei na federal. Então, não isso. dá pra vir com esse papinho pra mim, entendeu? E aí, às vezes, bate na gente, é isso, né? Tipo assim, cara, eles conseguiram fazendo bem a igreja, não fizeram de qualquer jeito. Não foi meia boca, né? Foi meia boca, então dá pra fazer. Não, e se colocar a mão na consciência, você ajusta, arruma horário em outras coisas que não são prioridades. É uma coisa que o pastor Luciano Subirá sempre fala, assim, que a gente não vai ter a desculpa de dizer pra Deus que não teve tempo. Porque daí Deus vai lá e vai pegar o nosso celular e ver quanto tempo a gente passa no Instagram, quanto tempo a gente passa nas redes sociais. Tempo a gente tem, a gente não tá sabendo ajustar. Não administra bem, né? Quem quer dá um jeito, já diria minha avó, né? É, Quem quer dá um prioridades. jeito. Exatamente. Tempo é questão de prioridade.
Sim. Eu acho que vale a pena agora fazer a pergunta para quem tá ouvindo a gente. Quais são as suas expectativas em relação ao 1315 Cast? Escreve aí. O que vocês esperam para os próximos meses, semanas, para os próximos episódios? Quem vocês querem ver aqui? Que tipo de assunto? Coloca aí pra E gente. dá uma moral pra gente, curte esse vídeo, compartilha, manda pra mais alguém. Vamos aumentar essa nossa família aí, vamos aumentar a nossa interação, o ID, né? Vocês aí de casa fazem parte desse ID nosso aqui do 1315. O 1315 só existe por causa de vocês em casa. Então ajuda a gente, vamos levar essa palavra, vamos levar esse projeto pra frente, né? E seja o que Deus quiser daqui pra frente. Sim. E o que a gente planejar, né? Tem que planejar, tem que trabalhar, né? É isso. É isso. Vai dar certo. Mais alguma coisa? Alguma coisa, Samad? Pô, me fechou. Samad tá atrasado, gente. Tá trabalhando. Tá trabalhando, viu? Oi. Combinação. É. Tá querendo esquecer o 1315, vê se pode, gente. Assim não Jamais, dá, que pô. isso. rapaz. Lançamos ele, agora não tenho tempo. É. Tô trabalhando. Acho que essa palavra foi pro Essa sapato. iluminação aqui tá boa, o que vocês acham? Foi coisa dele aí, ó. A gente fez ele, né? Quem que ensinou ele, Cezinha? Lancei. Nunca tinha assinado uma súmula antes de mim. Tá vendo aí? Aí agora tá assim, não tem um tempo. Ah, agora não tem mais tempo. Mas então é isso, pessoal. Obrigado por mais um episódio. Que a gente possa continuar com esse projeto, possa levar para mais pessoas, levar mais para frente. Às vezes a gente tem um hiato muito grande entre um episódio e outro, né? Mas é justamente por causa da nossa vida. Cada um tem suas A gente peculiaridades. Na verdade, aqui, né? Isso. Que é muito difícil a gente, às vezes, conseguir conciliar a agenda. Isso. Mas, Aí conciliar com a agenda da igreja, né? Porque precisa do espaço. mas a gente persiste e vai continuar persistindo. Por você aí em casa, hein? Por você. Honra a gente aí. Dá um likezinho aí. Manda pra alguém. Comenta o que você espera. Quem você espera aqui. E fica aí com a gente, hein? Amém. Vamos se despedir? Vamos lá, valeu galera, obrigado. Valeu, meu Espero que povo. vocês assistam e compartilhem de verdade isso aí, que dá um Por favor. trabalhinho. A gente consegue ver, viu? Isso, compartilha, escreve aqui o que vocês querem ver, o que vocês pensam, esperam para os próximos episódios. Vamos interagir, gerar conexão aqui, ó. Ó. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.